Olá, meu nome é Karen Teuber-Stelli, eu sou reprogramadora biológica e eu gostaria de apresentar essa técnica a você. É uma técnica bastante amorosa que eu me identifico muito pessoalmente. É uma técnica que ela faz o paciente despertar o autoconhecimento, ou seja, a pessoa ela consegue compreender as suas próprias sabotagens. A partir dos conflitos que ele traz para mim, sejam de ordem emocional ou então queixas físicas, a gente vai olhar qual é a causa do sintoma, de onde vem. Ela pode ser de um processo que ela viveu recente, pode ser algo que ela tenha vivido na primeira infância, intraútero, pode ser uma lealdade sistêmica, ou seja, estar identificada com a dor de alguma ancestral. Esse olhar, ele é feito de uma forma conjunta, junto comigo, uma forma bastante acolhedora, onde, através da técnica da nova medicina germânica, que está dentro da reprogramação biológica, assim como conhecimentos da biologia sistêmica ou constelação familiar, a cinesiologia, PNL, conhecimentos de PNL, que abordam e englobam a reprogramação biológica. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas técnicas, para compreender um pouquinho como que nós fazemos o processo do tratamento. Então, a nova medicina germânica, ela tem um estudo aprofundado na embriologia. Quando o paciente traz um sintoma, eu vou observar qual é a origem embrionária daquele tecido que está manifestando o sintoma. E dentro desse processo, eu vou observar se a pessoa ela está em simpaticotonia ou em parasimpaticotonia, ou então em balanço. Então, o que vai caracterizar os sintomas que esse paciente está me trazendo. Então, o paciente ele passa a compreender se o sintoma que ele está trazendo tem alguma questão de um conflito território, passou por uma separação, se ele sofreu alguma humilhação, uma desproteção, se ele tem tido conflitos de autodesvalorização, ou então algum tipo de conflito que tem trazido uma certa ameaça à sua própria sobrevivência. Essas 4 emoções que regem especificamente cada tecido embrionário, tais como, por exemplo, o endoderma, ectoderma, mesoderma antigo, mesoderma novo. E cada tecido embrionário vai desdobrar e vai formar uma parte do nosso corpo. Por isso é tão importante. E aí, quando o paciente me traz o sintoma, eu digo, eu vou fazer uma leitura ao inverso do que você apresenta, justamente. Então, nós vamos observar se essa queixa que esse paciente está me trazendo, ele vem de que momento da vida dele? E juntos vamos olhar com carinho, a partir da maturidade que ele apresenta agora, vamos apresentar uma nova forma dele olhar para aquilo que ficou mal resolvido lá no passado. Então, nós podemos identificar isso através da conversa, mas também através dos toques. Então, a cinesiologia, ela entra aqui, onde nós vamos fazer pequenos toques sutis sobre o corpo do paciente, pondo a mão sobre o sintoma e fazendo perguntas específicas ao corpo, onde eu vou ter mais precisão sobre esta resposta. Muitas vezes o paciente se surpreende, porque ele não imagina o que pode aparecer. Mas, uma vez que ele recebe essa informação, vamos supor que tenha vindo lá na fase do intraútero, ele começa a compreender que aquilo não é dele, mas que foi vivido junto com a mamãe. Então, o fato da pessoa ter a consciência é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar uma ressignificação em cima disso. Porque um primeiro trauma, ele fica gravado dentro de nós, baseado na nossa experiência, na nossa maturidade que nós tínhamos. Se foi uma experiência intraútero, nós não tínhamos maturidade. Então, a gente vai passar a olhar as questões que nós sofremos com a maturidade que nós temos nesse momento. Então, esse é o papel do reprogramador, começar a olhar aquilo que foi através de uma nova perspectiva, através de um novo olhar, dando um acolhimento. A constelação familiar ou a própria biologia sistêmica, eu tenho formação também na constelação familiar, então eu abarco um pouco mais desse conteúdo, né? Mas não desenvolvo a constelação em consultório.
nós vamos ter um olhar mais abrangente sobre o paciente. Vamos compreender assim, o fruto, ele contém toda a essência da sua árvore e ele vai manifestar certos comportamentos que são congruentes com o seu sistema. Ele vai ter percepções, ele vai ter memórias que ele carrega desse sistema. Algumas memórias vão disparar diante de certos conflitos ou experiências ou vivências que ele tiver na vida dele. Então, eu vou observar se o paciente ele também está fora de ordem, né? Às vezes ele entra com um julgamento, ele entra com uma não aceitação, e não importa a razão do paciente, importa é que a gente precisa olhar essa dor. Muito importante compreender que durante todo o meu trabalho não há julgamento. Ninguém erra porque quer, ninguém falha porque quer. A gente constrói a vida tentando fazer o melhor com aquilo que a gente recebeu, ou o tanto quanto nós conseguimos despertar nossa consciência para aquilo que nós estamos vivendo. Há estudos que falam que nós temos apenas 5% da nossa consciência, né? Que estamos despertos. O resto é 95% inconsciente, ou seja, estamos vivendo em automatismo. Então, a busca da reprogramação biológica é trazer consciência, despertar a pessoa para que ela realmente possa viver a vida de uma forma mais consciente, tendo percepção sobre aquilo que ela está vivendo, não entrando apenas em reação diante daquilo que está aparecendo. Ela tomar consciência sobre si, sobre quem ela é, sobre as capacidades que ela tem. Não importa o que ela recebeu, não importa o que ela viveu, importa quem ela é e o que ela decide ser a partir das escolhas que ela tem feito na vida dela. Então é isso. Em alguns casos eu utilizo a regressão consciente, que são passos muito sutis, muito leves, em que a pessoa consegue acessar certas memórias e a gente passa a ressignificar e trazer para o consciente dela com a promoção de uma cura, a promoção de uma leveza que os pacientes trazem após todo o processo da reprogramação biológica. Então, a visão da reprogramação biológica em ser amorosa, acolhedora e junto com o paciente olhar aquilo que está doendo, traz um calorzinho dentro do coração dessa pessoa e ela se sente animada novamente a continuar. Ela consegue ter a chance de mudar a sua percepção, às vezes, sobre seu relacionamento, sobre seus conflitos que vem passando no seu dia a dia.